Olá pessoal, estamos aqui no programa Conexões. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Hoje nós vamos entrevistar a Jaqueline Império. Ela vai trazer uma forma prática de descomplicar a linha de direito para todos nós que somos leigos na área. O programa Conexões é uma realização da TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Jaque, muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço sempre o convite, toda forma de divulgação, de propagar informação, de levar direito às pessoas é sempre muito bem-vinda, então agradeço o convite. Muito obrigado. A Jaque atuou na área do PROCON na cidade de Campo Limpo Paulista durante 5 anos, atua há mais de 10 anos na área, tem vasta experiência na área de direito e vai descomplicar um pouco alguns paradigmas que a gente tem da área de direito, né, Jaque? Principalmente na questão, já vamos começar aí com os 25%. O que são esses tais 25% de acréscimo na aposentadoria? Quem tem direito? Como que a população pode se beneficiar disso? Vamos lá, Ed, me permite chamá-lo de Ed? Claro, com certeza. Ed, vamos lá, esses 25% foi tema recentemente de uma grande discussão, porque ele era concedido, na essência, a todos os aposentados na condição de invalidez. Então, ou seja, todos que se aposentaram por invalidez poderiam se socorrer, poderiam requerer esse acréscimo do benefício. Lembrando que nós tivemos uma procura muito grande, muitos processos foram levados à justiça, porque outras pessoas aposentadas também gostariam de requerer esse benefício, desse acréscimo de 25%. Mas em decisão recente, o STF já decidiu, já consolidou esse tema e só passa a ter direito ao acréscimo aqueles aposentados por invalidez e que necessitam da ajuda de terceiros para desempenhar as atividades do dia a dia. Por exemplo, precisa de ajuda para se alimentar, para tomar um banho, para ir ao banheiro, por exemplo. Então, nessas situações, acompanhado de laudo médico, é possível sim ter o acréscimo dos 25%. Além do laudo médico, é necessário também a comprovação física ali que ele é realmente dependente de um terceiro de cuidados básicos. Exatamente, é fundamental que seja aposentado por invalidez e demonstre a necessidade da ajuda de terceiros para desempenhar aí as coisas do cotidiano, né, as coisas básicas aí do dia a dia. Qual que é a diferença, Jaque, da questão do LOAS para aposentadoria por invalidez? Tem pessoas que têm essa dificuldade de compreensão que o LOAS, de fato, ele não é uma aposentadoria, né? Ela pode ser cessada a qualquer momento. Exatamente, Ed. Olha que tema interessante, né, para a gente trazer aqui e levar de informação aí para o pessoal. O LOAS, na verdade, que a gente fala o LOAS, né, mas na verdade é a Lei Orgânica da Assistência Social e a gente fala aí da questão do benefício, né, de prestação continuada, que é o BPC, concedido aos idosos, por exemplo, maiores de 65 anos de idade. O LOAS ele é concedido para aquelas situações de vulnerabilidade, onde a pessoa não tem condições financeiras de se manter e precisa da ajuda, do auxílio do Estado para a subsistência básica. A aposentadoria já por invalidez é uma outra situação, né, onde você tem aí algum problema decorrente às vezes de uma relação de trabalho ou você se encaixa aí no rol de doenças graves, por exemplo. Aqui o LOAS é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria. Logo, ele não tem 13º salário, por exemplo, e precisa de alguns requisitos, né, alguns critérios da assistência social para você passar a ter o direito. Então, recapitulando, o LOAS não tem 13º, né? Ele pode não ser definitivo também, né, a longo prazo. Sim, na verdade ele não é definitivo, ele é enquanto durar a sua situação de vulnerabilidade. Então, ou seja, enquanto perdurar a sua situação de necessidade financeira por parte do Estado. Enquanto você tiver a necessidade de receber ajuda do Estado, você continua como beneficiário. Precisa atingir alguns requisitos para receber o LOAS, né? Você precisa ter o cadastro, a sua inscrição no cadastro único, que é um cadastro do governo federal, e você também precisa atender os requisitos de renda per capita, né? Que é uma renda por membro da família.
considerando as pessoas que moram no seu lar, na sua família, não pode exceder o equivalente a 1/4 do salário mínimo. A questão de outros benefícios, já que nós brasileiros podemos garantir que o Seguro Nacional possa nos assegurar. Quais são os benefícios que todos os brasileiros podem ter como vantagem ou benefícios a longo prazo, além da aposentadoria tão esperada por tantas pessoas, né? É um tema aí delicado, né? Muitas pessoas se sentem até desestimuladas. Será que eu me aposento? Hoje em dia, será que eu não me aposento mais? Mas hoje a gente tem muitas regras, né? Criou-se mais de 5 regras de formas de se aposentar. Nós temos aí a questão da transição, né? Porque tivemos uma mudança significativa, né, na lei previdenciária em novembro aí, em meados de novembro de 2019. E aí houve outros critérios, né, outras formas de se aposentar. Antigamente a gente tinha aposentadoria especial, aposentadoria aí por tempo de contribuição, a por idade e a rural. Hoje a gente estendeu esse rol, né, de formas aí de se aposentar. Por exemplo, trazendo aqui uma grande mudança, que é a aposentadoria para o idoso, né, para os maiores, né, no caso aí de 60 anos, tanto homens quanto mulheres. Para mulheres, hoje em dia, para se aposentar por idade, falando aqui de uma modalidade de aposentadoria, hoje as mulheres se aposentam, continua tendo que comprovar 15 anos de contribuição, mas mudou a idade. Então, antes da reforma era 60 anos, hoje passou a ser 62 anos. Homem não sofreu mudança, continua tendo que comprovar a idade, que é 65 anos completos, e mais 15 anos de contribuição. Então, não teve uma mudança tão significativa, né? Mas a gente teve outras aposentadorias que mudou, como a aposentadoria especial, né? Hoje tem a questão da idade, que influencia nessa modalidade também, e as transições. Por que eu falo transições, Ed? Porque muitas pessoas, com a mudança da lei, imaginam um cenário que não vão conseguir mais se aposentar. Mas a lei também não pode excluir o tempo já trabalhado antes da mudança da lei. Então, o que é o mais adequado? Hoje, por a gente ter uma opção muito grande de aposentadorias, eu sempre aconselho: qualquer pessoa que vai se aposentar deve procurar um advogado, principalmente da área previdenciária, para auxiliar. Em razão aí, hoje a gente está aproximando aí a quase 10, uma média de 10 a 12 modalidades de aposentadoria. Então, com certeza, a pessoa vai se encaixar nessa transição. É muito importante salientar, né, Jaque, que a questão de transição é por conta de uma adequação socioeconômica e cultural que nós estamos vivendo. O brasileiro está vivendo mais, logo, ele pode produzir mais. Então, ele não vai mais se aposentar aos 50, aos 45 anos, como era há tão pouco tempo atrás. Né? Então, não é que para tirar a esperança do cidadão que ele não vai se aposentar. Ele vai se aposentar, mas ele vai ter que trabalhar um pouco mais. Olha, bem legal, né, esse seu comentário, porque a expectativa de vida aumentou, né, Ed? E aí, com o aumento, a gente também tem uma melhora, né, na questão nessa velhice, né, que nos assiste, que com certeza será o nosso futuro também. A gente tem um avanço da medicina, seja de exame, seja de medicamento. Então, tudo isso influencia nessa mudança da legislação previdenciária. Quando se aumenta a expectativa de vida, você também tem que mexer na legislação. Então, de fato, hoje a nossa capacidade produtiva, ela vai longe, né? Hoje as pessoas estão trabalhando aí com uma qualidade, a parte cognitiva das pessoas, sem dúvida, não estão sendo prejudicadas. E, em razão disso, aí houve toda essa mudança aí da legislação previdenciária. Já que eu convivo com aposentados de diversas classes, né, seja ela do INSS, da Previdência Municipal ou estadual, e uma coisa que eles queixam-se muito é da invasão de telefonemas para fazer consignado, como que assim, eles conseguem se blindar, né, para poder, porque às vezes o idoso não quer fazer, ele se sente coagido e acaba, vamos fazer logo porque eu não aguento mais receber tantas chamadas. E isso é um abuso por parte das empresas, né? Como que o nosso telespectador que está cansado de receber ligações, minha mãe mesmo recebe, eu mesmo recebo incansavelmente essas ligações. Como que
a gente consegue resolver isso? Porque não adianta ter só o cadastro lá do não perturbe. Não, de fato, o cadastro ele é importante, ele ajuda nesse processo, mas para aposentados e pensionistas, nós temos também a opção no próprio site do INSS, que você pode bloquear para a realização de empréstimos. E quem não é aposentado e também não é pensionista, o alerta vai para todos os públicos, né? Aqui, aposentado ou não aposentado, que é o cuidado, né? O cuidado à hora de passar suas informações, quem tem acesso às suas senhas, que é de uso pessoal, né, intransferível, quem tem acesso aos seus dados de aplicativo por celular, e o cuidado principalmente em jamais confirmar seus dados pessoais por nenhum canal, né? Seja telefone, por exemplo, foi algo muito comum durante a pandemia. As agências ficaram fechadas, como boa parte do comércio, né? Ficou também fechado. E aí os idosos, né? Principalmente esse público foi um público-alvo, receberam diversas ligações de forma assim insistente em venda, né? Em venda aí de produtos e serviços. Então, o que eu sempre faço a ressalva? Primeiro, que a gente tem o direito de se arrepender, né? A gente tem aí 7 dias para se arrepender de qualquer compra, desde que ela seja feita fora do estabelecimento comercial. Mas a depender do público que é atingido, as pessoas esquecem que tem os 7 dias ou foram enganadas, não sabem que efetivamente fizeram um contrato. Então, nesses casos, a forma de se blindar é evitar, né, de passar dados, seja por telefone ou para qualquer outra pessoa desconhecida. Precisa de dinheiro, por exemplo, procura agência bancária, né? Então, sempre de forma física. Esse é o conselho que a gente passa. E, embora, né, a gente tenha um índice muito grande de processos bancários, né, sobre fraudes, hoje as pessoas estão aperfeiçoando os golpes, né, Ed? Então, todo o cuidado aqui é muito importante. Quando aparece um consignado, já que lá no extrato da pessoa e a pessoa não se recorda de ter feito. Outro dia mesmo eu estava assistindo o jornal, tem inúmeros casos que foi autorizado um consignado e o idoso não autorizou isso. Né? Está lá no saldo positivo da conta dele que foi feita essa transação. Tem como ser devolvido esse valor? O idoso, como que esse idoso que muitas vezes ele fica até apavorado, né? Como que ele vai resolver essa questão? Bom, a gente não quer que aconteça, né? Ninguém quer cair no golpe, né? Mas caso tenha caído numa situação aí de fraude, o que é importante, né? Seja o idoso, aposentado ou não, primeiro passo é manter contato com a agência bancária, né? Manter contato, registrar sua reclamação. O que é importante nesse momento? Anotar nome do funcionário, número dos protocolos, horário e dia que está fazendo essa reclamação. Na sequência, Ed, abrir o boletim de ocorrência. Em terceira opção aqui, né? Isso tem que ser uma ordem, tem que acontecer de forma mais rápida possível quando você identificar a fraude. Também você deve procurar ajuda do PROCON da sua cidade ou o PROCON também de forma digital, para justamente questionar isso. Existe, para quem já acessou a plataforma digital do Meu INSS, para quem é aposentado nesse caso, existe a possibilidade de você suspender, aí, no caso, as parcelas futuras em razão do seu questionamento. Mas nesse caso, aposentados ou não, sempre registrar o seu contato de reclamação junto ao banco, procurar abrir o seu boletim de ocorrência, procurar pelo PROCON e, se não tiver resolvido essa situação, o mais rápido possível, procurar um advogado ou juizado especial cível, conhecido como pequenas causas, para registrar o seu processo. Infelizmente, aí não vai ter outra alternativa e judicializar esse processo, né? Levar esse problema até o Poder Judiciário. Jaque, vamos falar um pouquinho sobre pensão por morte, que é uma questão que aflige muito também as pessoas. Por conta dessa mudança na lei, ficou bem confuso para quem não entende, e também é uma questão que acaba deixando bem insegura as minhas clientes, né? Porque infelizmente eu lido com atendimento domiciliar e o paciente acaba partindo, e a esposa que se dedicou ali muitos anos para cuidar, e aí ela ouve aqui, ouve ali, vai receber integral, vai receber vitalício, não sabe, de repente vai perder 25%, já não é muito. E aí, Jaque, como que ficou? Cada previdência é uma regra,
cada idade é uma regra? Como que tá essa situação agora? Vamos lá, hoje teve uma mudança significativa nesse tema, infelizmente, Ed. Posso, só se você me permite, na pergunta anterior, é importante dizer que toda cobrança indevida, muitas pessoas desconhecem isso, merece restituição em dobro, tá? Então, se identificar, só até complementando, né? Qualquer cobrança indevida, se for confirmada essa cobrança indevida, também o consumidor, aposentado ou não, passa a ter o direito de uma restituição em dobro. E respondendo já aqui a sua pergunta, sim, teve uma mudança da pensão aqui por morte. Hoje em dia, a pensão por morte, ela não é mais integral, tá? Ela não é mais integral, ela é proporcional. Então, ou seja, se a pessoa é aposentada e ela vem a falecer, o cônjuge sobrevivente passa a receber o equivalente a 50% do benefício, acrescido de 10% por dependente. Então hoje a gente não tem mais a integralidade como era antes da reforma. E tem também hoje a graduação, né, em razão da idade do cônjuge sobrevivente. Para ser uma pensão hoje vitalícia, aquela que vai te acompanhar pelo resto da sua vida, o cônjuge sobrevivente precisa contar com 45 anos de idade. Senão, a gente vai adequando a depender da idade, né, pela tabelinha aí que foi fixada em razão da reforma. Certo. Isso é para todas as previdências, é uma lei nacional? Isso, sim, na verdade, toda e qualquer previdência pelo regime geral. Regime geral é aquele regime do INSS que a gente costuma dizer. A gente tem aqui algumas exceções que são o regime próprio. Então, quem é funcionário do Estado, para quem é funcionário aí do governo federal, né, a nível federal, esse regime, todas essas regras que eu acabei de informar, é do regime geral. É onde a maior parte dos trabalhadores das situações se encontram, né? E tem como a gente fazer um planejamento de previdência, já que a gente consegue fazer isso, porque as pessoas sonham tanto em se aposentar, mas também não entendem o valor que tem que contribuir por mês, quanto que tem que fazer, como que a gente pode fazer, quantos anos, é a vida inteira mesmo, como que a gente pode tentar fazer esse planejamento a longo de data aí. O planejamento hoje, ele acabou gerando até para nós, advogados, um grande nicho de trabalho, tá, Ed? Por que abriu campo de trabalho? Porque como se criou mais de 6, 7 tipos de modalidades de aposentadoria, o que é mais adequado ao trabalhador hoje? Eu tenho 28, 35 anos de tempo de contribuição. O que eu sugiro? Procure um advogado da área previdenciária e faça o planejamento previdenciário em razão das transições. Porque, às vezes, muitas pessoas procuram a plataforma do INSS Digital e, por lá, fazem uma simulação. Só que muitas vezes, como recentemente foi dito pelo atual governo, o sistema ele não está atualizado. Muitas informações do segurado, daquele trabalhador, não estão atualizadas no sistema. Aí as pessoas procuram a plataforma para fazer a simulação, porque lá tem um campo específico para isso, simulam e aí acabam se enganando. Por quê? Às vezes aquele tempo que demonstra no sistema não é o real. Às vezes ele pode ser menor, às vezes ele pode ser maior, e o valor da expectativa também para receber o benefício também pode ter alteração. Então, o mais adequado hoje para você que está aí nos acompanhando é procurar o advogado da área da Previdência para que ele possa fazer, de acordo com tantas opções, né, tantas modalidades de aposentadoria que temos hoje, se adequar àquela que tem o menor tempo, evidentemente, para você trabalhar, e principalmente o melhor benefício, que é o que se espera, né? Vamos fazer um joguinho rápido, Jaque. O que é auxílio-doença? Quem tem direito? Quanto tempo? Depende muito do caso? Como que é? Depende do caso, Ed. Na verdade, o auxílio-doença ele é concedido a depender da incapacidade. O auxílio acidentário, que hoje mudou a nomenclatura para o auxílio também doença, né, que a gente chama, vai depender sempre da incapacidade. Se a incapacidade ela é permanente ou se ela é temporária. É isso que é considerado, se a pessoa está inapta ou apta para exercer suas atividades. Isso pode perdurar por muito tempo antes de se tornar uma aposentadoria por invalidez.
Na verdade, o auxílio doença, ele pode ser até a longo prazo. Você pode continuar recebendo o auxílio doença e em que momento ele pode converter em aposentadoria por invalidez, que essa é a dúvida de muitas pessoas. Nós temos, né, várias pessoas na seguinte situação. Receba auxílio doença há 3, 4, 5 anos. O que importa para o INSS nessa conversão? É se essa doença ela te incapacita. E se ela é de forma definitiva. Se ela for de forma definitiva, a sua possibilidade da conversão ela é grande. Então vai depender exclusivamente de quanto vai perdurar a sua incapacidade. Tá, agora é uma dúvida minha. A pessoa está com auxílio doença 5 ou 6 anos. Esse período na contagem final da aposentadoria dele lá na frente, como que fica, Jaque? Então, a gente tem a transição. Atualmente, a depender do caso, os períodos são utilizados lá na frente, até porque a depender da situação, o empregador continua contribuindo. Então, se é um auxílio acidentário, o empregador, que é a empresa, por exemplo, ela continua com a sua contribuição previdenciária. Então, logo você consegue utilizar esse período lá na frente. A depender da doença que você tenha, você não consegue utilizar esse período lá na frente para fins de aposentadoria. Então, isso é sempre analisado caso a caso, Ed. Essa mudança, ela trouxe aí uma grande complicação, né, para quem quer se aposentar. Antigamente, as pessoas se dirigiam muito ao INSS. A gente via aquelas filas, né, durante a madrugada fora, as pessoas iam ao INSS. Hoje, não mais, né? Hoje, a gente precisa estudar caso a caso, para sempre buscar o melhor benefício para o cliente. Certo. E auxílio maternidade, já que é quanto tempo, quem tem direito, a pessoa que é MEI fez aquele recolhimento tem direito também, quem não tem, todo mundo tem, como que é? Assim, vamos lá, auxílio maternidade é uma dúvida muito recorrente, acho que em todos os escritórios, né? Veja, a questão do auxílio maternidade, o que é importante dizer que muitas mães, né, muitas gestantes desconhecem. Primeiro, que o auxílio ele pode ser concedido a partir do 28º dia, se o médico te afastar, antes da programação do parto. Para aquela mãe que consegue trabalhar o máximo de tempo possível, ela vai ter aí os 180 dias garantido a contar do parto, tá? Ela tem isso já de estabilidade, mas você pode vir a sair com 28 dias de antecedência daquela programação. É claro, Ed, que aqui a gente tem alguns casos específicos de, tem um problema de pressão, eu tenho algum outro problema, né, que foi ocasionado durante a gestação, você pode até sair antes, mas desde que você tenha a prescrição médica, aí já foge da nossa regra, né? E outros casos que muitas gestantes desconhecem é a questão da carência. Muitas pessoas saem das empresas sabendo que não descobri a minha gravidez, né? Então você tem o direito sim a essa estabilidade, ainda que você tenha feito a sua rescisão no seu contrato de trabalho, desde que a sua confirmação, ou seja, você estava grávida durante a vigência do seu contrato de trabalho? Essa é a primeira pergunta. Se você me responder que sim, você goza da estabilidade. Então aí tem que entrar em contato com a empresa para poder realizar a sua reintegração. E MEI também, se um MEI paga a sua contribuição, né, mensal, você passa a ter direito também à questão aí do afastamento em razão da maternidade. Entendi. Já que tem várias atualizações do Instituto Nacional de Seguridade Social, tem alguma atualização que a gente deixou de falar, que eu deixei de perguntar, que seja imprescindível, coisas que você recebe aí no seu escritório? Acredito que as mudanças significativas foram essas, né? Em razão da idade, que teve uma mudança aí para as mulheres, né? Uma grande mudança. A questão do auxílio maternidade, muito bem colocado por você, que acho importante dizer, porque as pessoas desconhecem, as gestantes desconhecem esse fato, né? E a questão do LOAS, né? Que depende muito da questão financeira, né? Da questão social, que deve ser analisado todos esses critérios sociais para deferir ou não, né, para o deficiente ou para o idoso maior de 65 anos de idade ou aquela pessoa que se encontre numa condição de vulnerabilidade. Então, muito bem falado, acho que essas são as mudanças que nós tivemos. Certo.
Bom, pessoal, e qualquer dúvida, contate um advogado, porque nada mais justo e nada mais coerente do que alguém que seja da área, ainda mais se for alguém previdenciário. Eu sei que tem muitas dúvidas que podem surgir ao longo do programa, depois podem mandar inbox, que aí a gente marca novamente com a doutora Jaqueline Império para ela esclarecer, porque dúvida do INSS é uma enxurrada, né, doutora? Com certeza, principalmente a respeito dos consignados, a margem de crédito, né? Toda essa situação aí que causa uma confusão porque tem mudança constante da lei, né, Ed? Então podem procurar, sim, o mais adequado sempre é isso, né? Procurar um advogado da área para que possa auxiliar e procurar de forma preventiva. A gente consegue apagar o incêndio, resolver o problema, estamos aqui para isso, mas é importante essa questão preventiva também, né? Muito importante. Muito importante. Jaque, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço imensamente por dispor do seu tempo aqui para esclarecer para a população geral. Como você sempre fala, né, conhecimento tem que ser compartilhado aqui para todo mundo. Satisfação de receber esse convite, né, ainda mais de uma pessoa tão capacitada como você e que vem aí sendo um veículo de levar informação. Eu acho isso super válido, nada melhor que uma sociedade sempre informada. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. E até logo. Certamente eu vou chamar você mais vezes porque dúvidas vão aparecer. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o programa Conexões. Espero que tenha sido muito proveitoso e eu tenho certeza que foi. E até a próxima entrevista. Até logo. Tchau, tchau. Hoje eu quero falar de uma modalidade de atendimento domiciliar que nem sempre as pessoas têm este conhecimento. Você não precisa fazer uma contratação de um cuidador num horário permanente de 12 horas ou 24 horas. Às vezes você precisa apenas de um auxílio ao banho, auxílio apenas a uma consulta ou até mesmo um evento temporário, seja ele 6 horas, 2 horas, finais de semana. Então, a Cuidare também oferece esta modalidade de atendimento. Você não precisa fazer a contratação de um horário cheio e nem uma permanência de longo prazo. É apenas para aquele evento que você precisa. Bem-vindos à Zelo Ótica, o lugar onde estilo, inovação e visão se encontram. Localizado estrategicamente no coração do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, na via de acesso principal da cidade. Aqui na Zelo Ótica, você encontrará mais do que apenas óculos. Nós oferecemos um conceito inovador quando o assunto é moda e saúde para os seus olhos. Não esqueça de aproveitar o nosso espaço especial do café quando vier nos visitar. Sabe o que é ainda melhor? Você pode agendar seus exames de vista gratuitos aqui pela loja. E não para por aí. Temos promoções e descontos incríveis durante o mês todo. Afinal, você merece qualidade sem comprometer seu bolso. O pagamento é facilitado com opções de parcelamento, porque sua visão merece tudo, sem complicações. Indique um amigo. Se ele comprar conosco, você ganha um incrível par de óculos de sol. É só passar na loja e buscar. Somos especialistas em lentes. Seja visão simples multifocal, nacional ou importada, nós temos o que você precisa para enxergar o mundo com clareza e estilo. Então, se você está em busca de diversidade, saúde, estilo, óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato e muito mais, não perca tempo. Venha nos visitar na Zelo Ótica. Sua visão é única e merece o cuidado e atenção que a Zelo te proporciona. Venha descobrir um mundo de possibilidade para os seus olhos. Zelo Ótica, o foco está em você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente.
Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem, você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advpharma.com.br/Geriaderm.